3, versículo 14. Vou ler dois versículos, o 14 e o 15. Que diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Quero falar sobre legalidade nessa noite. Veja, eu tenho costume de ler a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia. Às vezes eu me pego lendo a Bíblia assim toda hora, né? Então, e é tão lindo, não só pelos fatos históricos e espirituais, mas a forma que Deus usa para falar com aqueles que acreditam na palavra de Deus. Estava lendo esse versículo, já li centenas de vezes, mas nesta semana, esse versículo 15 aqui me falou comigo, Deus falou comigo, porque esse capítulo 3 é o capítulo em que o pecado entra na humanidade. Capítulo 1, Deus forma tudo. 2, ele vai fazendo o homem e organiza a terra. E no capítulo 3 entra um personagem ruim, mau, inimigo das nossas almas, Satanás, que significa adversário, que odeia Deus e odeia tudo o que é de Deus. Tem uma missão tripé: roubar, matar e destruir. Com Satanás a gente não bate papo. Eva parou para bater papo um pouquinho com o diabo, acabou com todo mundo. Então no capítulo 3, o diabo entra na história e ele faz com que aquele casal desobedeça a Deus e acabe pecando, porque Deus é santo. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito, senão nós morremos, porque nós somos pecadores. E o diabo entra em cena e acaba com tudo. Na tua Bíblia está escrito que até espinhos nasceram. Até aqui não tinha dor, até aqui não tinha morte, até aqui não tinha sofrimento, até aqui não tinha dificuldades, problemas. Era só a glória de Deus, aquilo que nós confiamos que um dia nós vamos viver eternamente assim, lá na frente para sempre. E quando o pecado entra, que o salário do pecado é a morte, mas antes da morte vem a miséria junto, vem todas as coisas que não prestam, até espinho, né? Como eu disse, já tinha. Então você vê que a beleza da natureza, ela se perdeu um pouco, e até a própria natureza foi transformada. E aí Deus vem, porque isso traria morte para sempre. E Deus começa a disciplinar todo mundo. Ele disciplina Adão, depois ele disciplina a mulher, aonde nós lemos, e aí ele disciplina a cobra, que emprestou o corpo para Satanás. E interessante, quando ele está disciplinando aqui no versículo 15, ele está dizendo assim: olha, por causa do que você fez, a descendência da mulher será tua inimiga, e a tua descendência será inimiga da descendência da mulher. Então perceba algo aqui, Deus está dizendo que a partir de agora vão existir duas linhagens na terra. Deus está mostrando aqui que daqui para lá, Adão e Eva vão começar a ter filhos agora, que vão ter dois tipos de pessoas só na terra: os que vêm da linhagem da mulher e os que vêm da linhagem da cobra. Os que são descendentes da mulher, que está simbolizando aqui os filhos de Deus. Os que são da descendência da mulher, que vão ter vínculo com as coisas do céu. E os que são da descendência da serpente, que vão obedecer o inimigo. Trocando em miúdos, Deus está falando assim: vai ter um povo guerreando na terra.
um povo que vai servir a mim, mas vai ter um outro povo que vai obedecer ao diabo. E depois nós vamos seguindo na leitura, nós vamos ver que tudo que vem é ruim. O primeiro filho desse casal, ele se torna um assassino rapidamente. Quer dizer, né, poxa, já a descendência da cobra está reinando aí, né? Ele mata o próprio irmão dele. E o negócio continua assim, vai ficando feio. Vai ficando tão feio, irmão, quando chega ali no capítulo 6, 7, a Bíblia diz assim: o Deus se arrependeu de criar o homem, porque não consegue enxergar no coração dele lugar de arrependimento. E Deus vai acabar com tudo que tem fôlego. E aí vem o dilúvio, e Deus mata tudo que tinha fôlego, e preserva Noé com a família dele, para dar continuidade no novo mundo. Mas o pecado, ele não é paralisado com morte física. O pecado não é paralisado com coisas humanas ou com ação da natureza, porque o pecado ainda continua através da vida que foi preservada na terra para multiplicar tudo de novo. E aí vai ficando difícil para Deus, porque o que Deus fala acontece. Ele está falando que vai ter 2 linhagens. E aí chega no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala assim: não está tendo muito jeito, eu vou ter que formar um povo para mim. E ele escolhe um homem que tinha um coração do jeito que ele queria para aquela coisa. E ele chama Abraão. E ele fala com Abraão, ele se revela a Abraão: através da tua vida, eu vou ter um povo na terra. Porque o que Deus mais quer, gente, é que tenha um povo que mostre para a outra linhagem, que mostre para aqueles que estão perdidos hoje sem Deus, que ainda tem jeito, que ainda existe um Deus que ama eles, que ainda tem um jeito para que a nossa vida seja melhor. E Deus chama esse homem, e esse homem ele recebe a promessa de Deus, mas ele não consegue esperar a promessa de Deus, e ele tenta dar um jeito, porque Deus falou que ele teria um filho dele, um filho próprio dele, do sangue dele, e que seria essa descendência da mulher. E ele não espera, ele acaba fazendo um filho na concubina, na empregada, e Deus o repreende e fala para ele que não, você tem que confiar em mim. E depois nasce Isaac, por onde a descendência de Deus deveria seguir. Então nós aprendemos aqui com esse fato que essa obra, ela é impossível para os homens. Essa obra, muitas vezes, na nossa ótica, parece que não vai dar. Porque era impossível que um homem de 99 anos, quase 100 anos, e uma mulher estéril de 90 anos tivesse filho. Não tem jeito, a ciência já condenou, não dá, a mulher não gera. Mas aconteceu, eu não sei como, porque as coisas de Deus não tem explicação. Então nós aprendemos aqui que o que Deus falou vai acontecer, ainda que as coisas sejam impossíveis para nós. Eu posso dizer para você que se você confiar em Deus, vai acontecer no nome de Jesus. E a linhagem vai seguindo. Esse Isaac, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, no costume, o primogênito deveria dar sequência a essa linhagem. Mas Esaú, que era o mais velho, ele foi influenciado pelo mundo. Ele deixou com que as necessidades do mundo roubassem a promessa dele de ser o primogênito, de dar sequência à linhagem espiritual que Deus havia prometido na terra. E ele, por um momento de necessidade, ele diz assim: para que vale esse negócio de primogenitura? Para que vale essa linhagem? Eu estou morrendo de fome. Eu troco. Olha o poder da palavra. Ele não precisou fazer um ritual, derramar sangue, acender não, nada. Ele só declarou: de que me vale isso? Para que eu quero Deus? De que me vale oração? De que me vale a adoração? De que me vale igreja? De que me vale buscar a Deus? Se eu estou com fome, se eu estou com problema, se eu estou passando necessidade, é tua, Jacó. E Jacó, que tinha tudo para não ser essa descendência, porque era usurpador, era enganador, era mentiroso, acredita nas coisas de Deus e fala: eu quero. E a partir dali Jacó entra nessa descendência, nessa linhagem de Deus. Então aqui nós aprendemos outra coisa, que todo mundo que quiser
e confiar em Deus pode pertencer a essa linhagem. Que essa linhagem ela é aberta num livre-arbítrio para que qualquer pessoa, e se nós olharmos para a vida de Jacó, todos nós condenaríamos, porque ele é um cara enganador. Ele é um cara que, se conversasse com você 5 minutos, ele levava o teu dinheiro. Você emprestava o dinheiro para ele, ele ia tomar um calote dele. Ele era meio trapaceiro. Mas lá na frente ele tem um concerto com Deus, a vida dele é transformada. Então nós aprendemos aqui que de forma impossível para nós, assim como nós éramos mau caráteres lá fora, Deus deu um jeito para que a nossa vida fosse totalmente mudada e nós tornássemos novas criaturas para dar sequência à linhagem de Deus. E agora Jacó através da vida de Jacó nasce 12 filhos que vão ser o nome das 12 tribos de Israel. Todo judeu hoje ele vai pertencer a uma dessas tribos. Dessas 12 tribos nasce da sequência ao povo de Israel, ao povo judeu. Só que na época, Deus, prevendo um futuro, sabia que a terra ia passar por um momento de muita dificuldade. Ia acontecer uma seca muito grande, que as plantações iam morrer e acabar, os animais iam morrer. Povos, pessoas, aldeias, nômades ali do deserto, daquela região, iam ser dizimados, iam morrer. E o povo de Deus ali eram só 70. Haviam só 70 almas. Então Deus ele precisava socorrer o povo dele, porque ele sabia que o povo não ia ter o que comer, o povo ia morrer de fome. Então ele precisava usar alguém. Então ele olhou para 11 filhos de Jacó e não viu. Porque os filhos de Jacó, embora fossem da linhagem e da descendência da mulher, eram fornicadores, eram homens maus, estavam dentro daquilo que Deus queria, mas praticavam as coisas da descendência da cobra. Eles matavam pessoas assim, tanto é que eles falaram: nós vamos matar o nosso irmão, nós vamos acabar com a vida de José. E aí, por uma atitude de Deus ali, não, nós não vamos não, nós só vamos dar um susto nele. Mas Deus precisava usar alguém, e ele acha José, que você vai ler na tua Bíblia e você não vai ver uma coisa errada que José fez. É óbvio que fez, porque o ser humano ele é falho, ele é imperfeito. E Deus, através da vida de Jacó, consegue levar Jacó, que confiou em Deus, levar José, que confiou em Deus, a ser o segundo homem mais importante naquela época e socorrer todo o povo de Deus, só por amor ao povo dele, só para que o povo dele não morresse. Esse José, ele foi assim um exemplo de cristão para nós, um exemplo de confiança, de paciência e de perseverança. E ele foi usado por Deus para socorrer todo o povo de Deus ali, para que Deus pudesse multiplicar aquele povo, para que Deus tivesse um povo na terra, assim como teve. E muitos homens de Deus foram levantados no decorrer da história, como Davi, como muitos homens e mulheres de Deus. Mas faltava alguma coisa. Faltava assim a consumação de algo mais forte. Porque Deus falou: olha, vão ter 2 descendências, e da descendência da mulher vai se levantar um que vai esmagar a cabeça. Porque até então era assim que Deus usava. Usava alguém aqui para dar um socorro, usou juízes para proteger o povo, para não ser mortos pelos inimigos, mas precisava de alguém que fizesse algo assim, que movesse os céus e terra. Então Deus ele fez a promessa, mas ele tinha que consumar. Quando Satanás, usando o corpo de uma serpente, ele engana Adão e Eva e faz com que os dois pequem, desobedecendo a Deus. Deus tinha falado assim para eles: olha, se você comer esse fruto, você vai morrer. Mas não seria morte física, seria morte espiritual. Isso aconteceu. Quando eles comeram aquilo, a teologia chama de fim da dispensação da inocência. A inocência deles foi tirada. Agora eles estão olhando para as partes íntimas, agora eles estão olhando para a carne, agora entrou a lascívia, agora entrou a malícia, agora entrou a maldade. E começa a dispensação do pecado aqui. E Jesus, naquela hora, isso é uma revelação. Quando Deus vem para disciplinar todo mundo, Jesus, porque quando Deus vai fazer o homem, desce tudo. Ele fala assim: façamos o homem.
Vem Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles fazem o homem. Jesus fala assim: Adão, eu disse para você que se você comesse daquele fruto proibido, você morreria, né? Ele diz: sim, Senhor, o Senhor falou. E Jesus fala assim para ele: só que eu não te disse uma coisa, que se você comesse esse fruto, você morreria para mim, mas eu morreria por ti. E agora eu vou morrer por você. E Adão fala assim: Senhor, mas isso é injusto. Eu pequei, eu errei. A mulher pecou. E Jesus fala para ele: mas eu preciso morrer por você. Eu escolho morrer por você. Porque se eu não morrer por você, a raça humana será totalmente perdida. E lá na frente nós vamos ver Jesus, que vem não só como um homem, mas como Deus. E quando ele está crucificado e o sangue dele está vertido na cruz, quando ele, passado, presente e futuro, em todas as dimensões físicas e espirituais e celestiais, ele diz assim: está consumado. A descendência não vai mais apanhar. A descendência da mulher tem poder e autoridade no meu nome para esmagar a cabeça da serpente agora. É isso que Deus faz. Você sabe o que Adão e Eva... A primeira coisa que Adão e Eva perdeu quando eles pecaram? O que aconteceu? A primeira coisa, quando eles pegam fruto, eles comem o fruto, acontece um negócio. Eles percebem que estão nus, e eles vão se cobrir com folhas de figueira. Então, o que eles perderam aqui? O que eles perderam aqui? Perderam a inocência, sim, mas se eles olharam aqui e viu que está nu, eles não estavam nu antes? Então eles perderam a roupa. Quando ele olha, eles comem, a primeira coisa que ele vai ser, mas você está peladinha. Você está peladão. Então vamos cobrir. Então, como se não tivesse. E numa outra revelação, Deus mostra que eles eram cobertos com alguma coisa. Quer ver que legal? Salmo 104, escute isso. Salmo 104. Salmo 104. Versículo 1 diz assim: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso, estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. Então o tecido que cobre os corpos celestiais é luz, glória e presença. Então o que cobria o corpo de Adão e Eva, porque eles falavam com Deus face a face, é o mesmo tecido da roupa de Deus, que também cobre a roupa dos anjos, o corpo dos anjos, que cobria o corpo de Adão e Eva. Quando eles pecam, eles perdem a glória de Deus, e agora eles estão carnais, e eles podem ver aquilo que a carne quer mostrar para eles. Amém? Mas o problema nem era o diabo. Antes de Adão pecar, o diabo já não estava lá, já não existia? O diabo é antes de Adão ou depois de Adão? Mas muito antes. Mas o diabo não estava lá? Por que o diabo já não tinha destruído Adão antes? Por que o diabo já não tinha chegado lá no Éden, viveram um tempo lá, não sabe quanto tempo foi. Mas por que o diabo já não chegou e já acabou com tudo? Por quê? Diga comigo assim: por quê? Não tinha ninguém que obedecesse ele. Diga assim comigo: porque o diabo só é forte quando se tem alguma legalidade. Como eu sou descendência de Deus, na minha vida ele não toca, nessa igreja ele não toca, e na tua vida ele não toca. Entendeu? Porque Adão e Eva
era certinho, ele teve que usar um animal astuto. Entrou ali e entrou o pecado. Gente, o problema não é o diabo. O problema é a legalidade que se dá para a atitude do diabo. Beleza? Você não tem que ter medo do inimigo. Você tem que ter medo de abrir uma porta de legalidade na tua vida. E aí ele vai ser forte na tua vida. Então por isso eu quero falar um pouquinho hoje sobre legalidade. O problema está aqui, ó. E todo mundo sabe o que é legalidade. É você ter a liberdade de fazer algo baseado em lei. No mundo espiritual, legalidade é você abrir a porta para ele. Adão e Eva viveram um tempo no Éden. Você assiste a novela e lê a palavra. E o diabo não tinha como entrar, porque não tinha legalidade. Eles eram santos, eles serviam a Deus, eles falavam com Deus. Mas quando houve legalidade, tudo se acaba. Entenda isso. Hoje eu vou falar algumas legalidades assim mais simples para nós, mas você precisa entender que não precisa ficar lutando, não precisa ficar preocupado com isso, não. Você tem que olhar na tua vida onde é que tem uma porta. Você tem que olhar na vida da tua família por onde é que ele pode entrar. Porque ele não precisa de uma porta escancarada, de uma legalidade pequenininha, uma legalidade minúscula que for. Ele vai entrar como um câncer, vai fazer um estrago grande. A hora que descobre, já apodreceu tudo. Então, em nome de Jesus, cara. Você é descendência, não é da cobra, não. Você é descendência da mulher. Você tem vínculo com o céu. Você tem o Espírito Santo. Teu nome está no livro da vida. Você é filho de Deus, é filha de Deus, é sacerdote, é nação santa, é povo escolhido. Tem que se preocupar em não abrir brechas na tua vida, porque o diabo sem legalidade, ele não é nada. E se você não der legalidade, você não precisa se preocupar com isso. Então a primeira legalidade que eu quero falar é uma coisa que acontece muito, mas muito no nosso meio. Outra coisa, irmão. Percebe que Deus nunca perguntou se nós queríamos salvação. Quando ele chegou no Éden, ele simplesmente falou: eu vou enviar o meu filho para reverter isso daí. Porque ele sabe que nós, sem a salvação, sem o sacrifício de Cristo, nós seríamos uma raça totalmente já dizimada, comprometida ao tempo do fim. Nós só estamos vivos hoje, gente, porque Jesus morreu. E aí surge nos séculos e nesses 2000 e poucos anos um fio de esperança para todo homem, para toda nação. Se não fosse isso, eu já falei isso aqui, nem arroz com feijão nós tínhamos para comer, porque quando entrou o pecado, até a terra sofreu, os alimentos seriam escassos, já teriam acabado. Tudo ainda sobrevive, ainda que seja de forma precária, porque Jesus deu esperança para nós. Está bem espiritual hoje, hein, meu? Primeira legalidade, ó, falta de perdão. Ei, rapaz, como eu estou vendo isso, cara. Como eu estou vendo a descendência da cobra fazendo a festa, criando situações, para que um fique endurecido com o outro, para que um fique com o coração assim, só assim, não vou mudar, vai. E eu vou ler um texto da palavra para você, que é Mateus 6,14, diz assim, ó, isso aqui é tão claro, cara, que não precisa nem orar, jejuar e nem pedir para nenhum teólogo explicar isso aqui. Olha o que é a palavra de Deus, o que Jesus está dizendo. E se Jesus fala, eu preciso parar e simplesmente dizer assim, eu recebo, mesmo que eu não estou gostando, eu recebo, porque se o Senhor falou, eu sei que vai acontecer. E ele diz assim, ó, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Qual a dificuldade de entender isso? Por que a gente teima? E ele vai logo na veia, porque ele fala assim, as pessoas vão ofender vocês. Porque o diabo sabe que se ele usar a descendência dele para ofender você, e se não tiver coragem, eu digo coragem, porque perdão não é sentimento. Não está sentindo, não estou cuidado que você vai para o inferno sem sentir. Porque pedir perdão não precisa de sentir, não precisa Deus falar com você, porque já falou.
Para pedir perdão você tem que ter a coragem. E entender no mundo espiritual o que isso representa. Pô, é muito claro. Se você não perdoar a pessoa que te ofende, Deus não vai te perdoar. E olha que nós temos pecado, hein? E olha que nós vivemos errando todo dia. Você não entende que isso é uma legalidade na tua vida? Vai pagar para ver? Vai experimentar? Vai ficar muito caro. Porque para vencer o pecado alguém teve que morrer na cruz. E muita gente brinca. Não, eu vou, me ofendeu, eu não pode falar isso comigo. Tinha que falar assim, tinha que falar assado. Cuidado para não guardar mágoa. Porque essa palavra é muito clara. E Jesus na sequência, ele vai falar assim, olha, vocês são meio perigosos. Vocês ficam correndo o risco toda hora de perder a salvação. Eu te explicar uma coisa para vocês, o reino de Deus não é igual aqui não. O reino de Deus é como um rei que vem acertar contas. E ele chama um homem que devia milhões para ele. E ele fala assim, eu vou te castigar, porque você está me devendo. Você é pecador. Eu sou santo. E eu vou julgar isso. E esse homem se ajoelha e começa a pedir perdão, põe a cara no chão, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E o homem, o rei fica tocado. E ele fala, tá bom, eu vou perdoar você. Tá bom, pode ir embora, está perdoado. Ele sai da presença do rei e ele encontra um que devia só 100 para ele. Lembra? Ele devia milhões e a dívida dele foi perdoada. O outro devia 100. E aí acontece a mesma coisa, a outra pessoa pede perdão para ele, ele fala, não quero nem saber. E vai lá e prende aquela pessoa e castiga ela. Quem fica sabendo? O dono de tudo. O rei fica sabendo e fala, traz ele aqui para mim. Então quer dizer que eu ando perdoando seus pecados. Aquilo que vai na tua mente que só eu sei. Eu sei que você fala escondido. Eu vivo perdoando os milhões de pecados seus. E você não quer perdoar o teu próximo? Deveria ser Santa Ceia hoje, né? E você não quer perdoar alguém que te ofendeu? Alguém que te chamou a tua atenção? Ou alguém até que errou com você? Ele está dizendo ofensa. E no meio dessa ofensa vem coisas certas, coisas erradas. O segredo é, libera o perdão em nome de Jesus. E aí ele fala assim, o rei fala, sabe por que eu vou te castigar? E vou te jogar nas trevas exteriores, que só tem dor, morte, escuridão e ranger de dentes, porque você não quis perdoar o teu próximo. Então essa é uma legalidade, gente, tão perigosa. Porque se tem uma coisa que mexe com a gente é que a gente tem relacionamento com pessoas, a gente toda hora está se indispondo com alguém. E quanto mais relacionamento que você tem, e tem que ter, mais probabilidade de ser ferido, machucado. Entende, cara? Ser cristão não é parar de tomar cachaça e cantar a mulher dos outros, não. Ser cristão é ter coisas que só o povo de Deus faz. Ai, pastor, é tão duro. É duro. Mas você tem um amigo que te ajuda. E não é aquela descendência da cobra, não. É a descendência da mulher. Você tem o Espírito Santo para te ajudar, para se ajoelhar, para liberar isso em palavra, para chegar na pessoa, para pedir perdão. E sabe como pede perdão? Não é desse jeito que muita gente faz. Não, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso aí é coisa de jardim de infância. Pedir perdão é dizer para Deus: o que foi que você fez? Senhor, me perdoa porque a minha cabeça está podre. Eu não estou fazendo, mas eu só penso bobagem. Senhor, me perdoa porque eu assisti o que eu não devia. Senhor, me perdoa porque eu tratei tão mal essa pessoa. Senhor, me perdoa por isso. O perdão de pecado você precisa numerar, cara, porque isso aqui é muito importante e é prioridade para a igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Não adianta eu orar para Deus te abençoar e te curar. Eu sei que Ele pode fazer isso agora. Mas eu não quero ver você perder a tua caminhada com Deus por não perdoar alguém, por não perdoar tua mãe,
por não perdoar o teu pai, por não perdoar o teu filho, por não perdoar o teu amigo, por não perdoar o teu líder, por não perdoar o teu patrão, por não perdoar qualquer pessoa que tenha te ofendido. Sai dessa armadilha hoje, filho de Deus, no nome de Jesus, porque isso é uma das maiores legalidades as quais o diabo tem feito uso na nossa vida. Difícil, né? Que às vezes, para que fazer isso? E aí sobra para nós essa palavra. Em nome de Jesus, joga fora essa legalidade aí, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não guarde mágoa não, irmão. Eu não estou conseguindo sair, sabe por quê? Porque eu percebo que tem gente que guardou mágoa. E raiz viva, enterrada, não morre. Precisa arrancar, jogar fora no seco, daí ela vai morrer. Se enterrar, tipo, vai passar. Deixa eu no meu tempo. Você está correndo um sério risco. Ô filho de Deus, dói muito esse negócio, mas é só para crente que vai entrar no céu. No nome de Jesus, fecha essa porta de legalidade na tua vida hoje. Não vou expor você não, mas abraça alguém no final do culto e fala assim: me perdoa porque eu quero ir para o céu, no nome de Jesus. Segunda legalidade que se dá, eu acho que eu vou ter que fazer 2 ou 3 cultos desse aqui. Segunda legalidade, murmuração. Sabe o que é murmuração? Falatório. Ó, tem um ar mexerico, fofoca, diz que me diz. Esse negócio não tem na igreja não. Quem fala de ninguém aqui? Aqui não. Só se for lá na outra. Porque a palavra de Deus mostra que um povo inteiro morreu no deserto. Porque vai falando bobagem. Fica falando. E a Bíblia fala que nós somos árvore de um fruto só. Porque a árvore não pode dar um fruto ruim, amargo, e um fruto doce. Eu sei que escolhe, cara. Se você é descendente da serpente ou se é descendente da mulher. Se você é descendente da mulher, qual é o tipo de fruto que você tem que dar? Fruto que come, fruto bom. E a palavra de Deus também nos diz que nós somos manancial, que nós somos fonte de água. Mas a fonte, ela não dá 2 tipos de água: água salubre ou água amarga e água doce. Ela dá um tipo só de água. Que tipo de água você está dando? Agora, na sociedade que nós vivemos, o mundo que nós passamos agora, cara, o arsenal de oportunidades de falar é enorme. Nós podemos falar mal da pandemia, né? Criticar o governo, tudo isso é murmuração. Nós podemos falar das ruas que estão cheias de buraco. Nós podemos mandar o pau no prefeito aqui, né? O prefeito está assistindo aí, Deus abençoe. Nós podemos falar mal do sistema de saúde que está precário. Nós podemos falar mal do Corinthians, assim, pode falar um pouco também, pode falar. Pecadinho. E nós temos tantos motivos para falar mal de pessoas. Porque pessoa é um saco, aguenta. Só que, se eu falar mal dos outros, é pecado. E eu vou abrir mais uma porta de legalidade. E eu vou dizer assim: pode entrar, demônio, e faz na minha vida o que você quiser. Nós podemos ser melhor. Eu trabalhei com um cara muitos anos. Eu já vi assim muita gente falar mal dos outros. E eu não gosto disso. Porque esse negócio pega, né? Você fica junto com gente que fala mal, você vai falar mal também. Não tem jeito, cara. Você quer ficar bom, você quer ficar oração, anda junto com gente que adora, que fala coisa legal, que põe você para cima, que dá direção para você ser melhor em 2021. Então eu conheço muita gente que fala mal. Mas eu trabalhei junto com um cara que ele é nível hard mesmo. Assim, eu nunca vi, cara, nunca vi assim. Ele falava mal, todo mundo, da mulher dele, da mulher. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei assim muitos anos. Eu nunca vi aquele rapaz sorrir. Porque ele era uma pessoa amarga. Porque a mesma coisa que você deseja para os outros, vai nascer em você. A pele dele descascava assim no rosto, assim, porque ele era uma pessoa enferma a vida toda, descascando, problema de pele, problema no estômago, problema de saúde.
E me chama muito a atenção, porque eu nunca vi aquele rapaz dar um sorriso, nada, no máximo é... Porque ele não conseguia, porque ele era uma pessoa amarga, porque ele era uma pessoa murmuradora. Quando aquela pessoa morreu, assim, saiu assim no grupo, fulano morreu, tá, eu não fui, também fiquei sabendo depois. Eu acho que ninguém foi, porque uma pessoa que fala mal dos outros, ela vai morrer sozinha, porque a murmuração conduz para a abertura de uma porta de legalidade. E da mesma forma que você mede a vida das pessoas, você também será medido. Não se ofenda, mas por favor, usa a tua boca daqui para frente para dizer palavras que venham edificar a vida das pessoas. No nome de Jesus. Filipenses 2:14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus, a outra descendência. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Olha o que Deus espera da igreja. Que feio. Se esse exemplo não vier de nós, de quem virá? Ou o que nós vamos ensinar aqui? O que é que nós vamos falar? Não. Alguém falou disso, mas lasca a língua mesmo. Fala mesmo, como que pode isso aí? É um espírito isso, gente. É um espírito de morte na nossa vida, que não pode ser dado essa legalidade, não pode ter sequência nisso, que passa de um para o outro. Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Tranquilex? Isso é problema de gente, problema, né? Às vezes, por falta de vigilância, até a gente fica falando: perdão, Senhor, eu quero falar, eu quero ser adorador, eu quero falar coisas boas. Terceira legalidade na vida financeira. As coisas que mais acontecem no nosso meio. Não falar de dízimo nada, irmão. Dízimo é obrigação. Dízimo até a pessoa lá que é de outra religião, ela serve o Deus dela com isso daí. Desde a época lá de Hércules, lá dos místicos lá, havia dízimo já. Então às vezes as pessoas, não por falta de dar, porque ninguém dá dízimo, a pessoa devolve. A palavra de Deus ensina que tudo que nós ganhamos, 10% é de Deus. Então é dele, não é que eu estou dando, eu estou devolvendo. É uma atitude de obediência, de entendimento, para que haja prosperidade na minha vida. Eu não quero, ou Deus não quer que nós sejamos apenas abençoados no nosso corpo físico e no nosso espiritual, mas sim na nossa parte financeira, tão difícil hoje em dia. Então a legalidade às vezes não é dada nisso. Mas é assim, um exemplo legal disso. Uma irmã, ela foi pregar lá no Nordeste, numa cidade lá. Então durante o dia ela foi com outra irmã na feira. Quando ela chega na feira, ela estava muito bonita, porque ela estava vindo do exterior, ela estava vestida assim diferente, de uma forma que destacava, com salto alto, com bolsa chique e tal. Aí passando na feira ali. Ela chega lá numa barraca de fruta, e a mulher que estava vendendo a fruta já olha para ela assim, né? A mulher observa a outra mulher ou não? Tá, observou lá a mulher. Quanto é essa fruta? E ela fala assim: é R$1. E a irmã na hora percebeu que ela estava mentindo. Falou: R$1, uma frutinha pequena. R$1, tá bom, tá. Saiu assim, chamou a amiga dela e falou assim: vai lá, pergunta quanto é aquela fruta lá. Disfarça aqui, vai lá assim, vai por lá. Quanto é aquela fruta? Aí essa irmã, que era moradora de lá, chegou até falando no mesmo idioma, assim, no mesmo sotaque, né? Quanto é essa fruta aqui e tal? Ela falou assim: é 3 por 1. Aí ela falou: sabia
que ela estava mentindo, porque ela olhou para mim e ela me viu assim, uma mulher, uma concorrente. Ela me viu assim, essa mulher tem dinheiro, então eu vou aproveitar para vender mais caro para ela. Isso aqui é legalidade. Quando você não é justo com o teu dinheiro, você abre uma legalidade para demônio entrar e travar todas as suas coisas. É o troco a mais. Isso é a pegadinha mais infantil que tem, né? Isso não é bênção não, viu? Porque eu já vi crente até dar testemunho e falar, eu fui lá na loja do rapaz e me voltou 30 a mais. Você é um ladrãozinho disfarçado e agora confessou teu crime. Isso não é bênção, cara. O cara errou, ele vai ter que pagar, vai dar desfalque no caixa. Deus não precisa roubar alguém para abençoar. Deus estava te testando e você reprovou. E com isso que você está levando vantagem, você está abrindo uma porta de legalidade na tua vida financeira. Então, você que é vendedor, que faz cutruca, você que vende isso, que faz aquilo, você que trabalha no caixa, você que tem responsabilidade lá no mundo, cuidado, para de dar legalidade sobre o céu. Do céu virá sobre a tua vida a bênção de Deus. Seja fiel com Deus, seja honesto com Deus e feche essa porta de legalidade no nome de Jesus. Seja honesto. Seja só honesto e verás o que Deus vai fazer na tua vida. Que tem uma coisa que desestrutura casamento, vida espiritual, intimidade com Deus, é falta de dinheiro, cara. O cara como que vai adorar? Está adorando, está faltando as coisas em casa. Está adorando, mas sabe que vai chegar aqui e ver todo mundo falando, aqui estão comendo um lanche, não sei o que, o cara tem dinheiro. E às vezes não está tendo, porque ele abriu uma porta de legalidade. Então eu estou ministrando essa palavra para você entender, enxergar, e no nome de Jesus, fechar essa porta. Para de levar vantagem. Porque se você é injusto com as coisas da área financeira que passa na tua mão, você abre porta de legalidade. Tira um tijolo, o inimigo entrou e você não consegue mais. Então isso é uma legalidade que muito acontece. Eu te dizer uma coisa, irmãos, Satanás, ele tem pelotões de demônios, separadamente, treinados para cada área da nossa vida. E se nós não vigiarmos, não no geral, mas em cada área da nossa vida, em cada parte da nossa vida, nós vamos ser pegos. Porque aqui a promessa de Deus é para nós sermos felizes e vitoriosos na totalidade. Então nós precisamos vigiar cada área da nossa vida, porque Satanás ele tem os seus anjos caídos, que trabalham em todas as áreas da tua vida. Tem demônios só para causar acidente, tem demônios só da área financeira, tem demônios só na área da emocional, depressão, síndrome do pânico. Todas essas coisas que nós estamos passando nessa geração. Tem demônio que trabalha só na área da lascívia. E essa aqui é uma porta enorme que às vezes entra. Aí não é cair em adultério. Não, cara. Começa com uma trinquinha. Começa daquele jeito ali, ó. Não é um muro que cai, não. É uma legalidade. O diabo ele não pode tocar na tua vida se você não abrir uma legalidade. É a hora que você vai lá no dentista e não tem ninguém na sala. Aí você senta lá e você bate o olho naquela revista. Aí você, ó. Quando você faz isso, já chama a atenção. E aí você vai folheando. Aí você vai parar onde não pode. Aí você vai se lambuzar e saborear o corpo dela ou dele. E você está dizendo assim, abrindo uma portinha de legalidade na tua vida sexual. A pessoa vai cair em adultério, só se não tiver sido liberta mesmo. Mas muita gente cai, começa desse jeito. Quantas vezes a gente fala aqui, gente, o ano inteiro? Cuidado com a internet, cara. Mas eu quero confessar meu pecado. Eu tenho vício de pornografia. Para com isso, cara, nós vamos para o céu. Pastor, eu sou o homem. E eu sou o quê? Está me estranhando, irmão? O mesmo sentimento que você tem, eu tenho, cara. Sou macho, rapaz. Mas tem que arrumar alguém casar.
E também não vai casando de qualquer jeito não, porque se for só para isso também não casa. Mas para com essa coisa. É tão sério isso, gente, que eu estou falando, pô. E às vezes o pecado de abrir uma legalidade, uma porta para demônios que trabalham na área da lascívia, não é do homem, não, é da mulher, viu? Porque a mulher sabe quando o homem está olhando para ela. E quando ela gosta de estar sendo olhada e desejada, ela está abrindo uma porta de legalidade na vida dela. Eu quero essa igreja totalmente curada, gente. É difícil, né? Mas nós precisamos fechar essas portas aí. Porque isso vai brotar lá no filho ou então no neto. E quem abriu essa porta foi nós. O diabo, ele é ligeiro. Não é quem entrou, não. Você vai cair em adultério, daí você não vai sentir nada. E quando brotar o problema, você nem sabe que foi você que abriu essa porta. Toma cuidado com as coisas que você gosta de olhar. Quer ver gente pelado, cara? Veste o tecido da glória de Deus sobre os seus olhos, cara. Para com isso, não é tempo para isso mais, já é final de tudo. Para com isso, gente. Isso é culto de ensino mesmo, viu? Tinha um rapaz na igreja, que pregador de primeira qualidade. E uma vez ele passou na rua ali, assim, perto da Jocame por ali e tal, descendo a rua, estava meio vazio. Um homem de Deus do altar. E ele passa assim, passa uma mulher com roupinha apertada do lado dele, homem de Deus, cara. E uma irmã da igreja lá do outro lado, ele nem viu. E ele, e falou o negócio. Ele não aguentou. Ele falou. E a irmã lá do outro lado viu. A irmã ficou assim, não acredito que ele falou isso. Eu não acredito. Eu vou sair rapidinho para ele não me ver. A irmã me falou isso. Eu falei assim, eu defendi. Ele falou, não é, você está vendo coisa, irmã? Esse cara prega. Pastor, eu vi. Bom, tem nada com isso. Acontece que ele já está no segundo ou terceiro casamento, nada dá certo na vida dele, ele perdeu totalmente a credibilidade. Porque com atitudes assim, ele abriu uma porta muito grande de legalidade para demônios da área da lascívia entrar na vida dele. Você sabe o que a Bíblia diz sobre conjunção carnal? Sabe o que é isso? Sexo, relacionamento sexual, homem e mulher. Sabe o que a Bíblia fala? Que quando os dois fazem, se torna um só. Então às vezes a pessoa, ela caiu lá atrás, e por falta de um arrependimento profundo, de um conserto, mesmo ela voltando para a presença de Deus, ainda fica resquícios de um pecado não confessado e não bem tratado. E vai brotar na vida dos filhos, que o diabo, ele não larga o osso fácil. Por isso a importância dessa palavra, por isso a importância de você ouvir coisas aqui, que antes de você ser abençoado, nós precisamos fechar a porta de legalidade em todas as áreas da nossa vida, porque senão nós não vamos conseguir chegar. E poderia falar muitas coisas, sabe? Até a forma do ato de gente da igreja. Porque tem gente na igreja que levou uma vida no mundo, gente. E lá no mundo vale tudo. E agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e querem tratar a mulher na cama como tratava qualquer outro que ele teve um relacionamento. Então alto lá, que a palavra de Deus diz que a nossa cama sem mancha é. Que seja aos olhos de Deus o nosso matrimônio, o nosso leito limpo, sem mácula, sem mancha, cara. Tem que falar, pastor, não tem nada com isso. Eu nunca vi na igreja alguém com intimidade com Deus, alguém que tem dons espirituais, alguém que tem um ministério frutífero, próspero, que tem
um relacionamento sim de qualquer jeito, como se fosse uma pessoa do mundo. Cuidado. 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 Poderia falar muita coisa sobre isso, mas eu acho que até aqui é suficiente. Quem inventou foi Deus. E até para isso existe a forma certa de fazer. Não trate a tua mulher como mas como uma prostituta. Porque você é um homem de Deus. E você é uma mulher de Deus. O maior prazer não está na carne. Para nós que somos filhos de Deus, o maior prazer está em viver a presença de Deus. Tudo o que nós fazemos nessa vida fica registrado para sempre. Sabia disso? Tudo que nós fazemos fica registrado para... Você sabia que há um memorial diante de Deus, marcado cada dia nosso, cada ação nossa, cada atitude nossa, e pior, cada pensamento mais secreto do nosso coração. Os anjos ficam com um caderninho atrás da gente. Só que não é só os anjos de Deus, não. Se Deus tem um memorial, Satanás também tem o dele, marcando tudo que nós erramos e não confessamos, para vir nos acusar, porque ele é acusador, igualzinho fez com Jó. Eu estou observando Jó assim, estava vendo se está fazendo alguma coisa errada para acusar. Então, é por isso que assim, a Bíblia às vezes ela é muito cheia de detalhes, só para cair a nossa ficha de que Deus está vendo tudo. No Velho Testamento nós vamos ver que havia o tabernáculo repartido em 3 partes, e ali cada parte sim apontava para Cristo, cada parte é uma simbologia com uma representação que nos ensina alguma coisa. Mas quando a gente vai lendo aquilo ali, eu falo, mas para que isso? Deus fala que tem um candelabro com 7 braços, e que ali dentro tinha azeite, e tinha um pavio, e que todo dia o sacerdote tinha que trocar aquele pavio, papapá, que representa a luz da presença de Cristo, e papapá, cada braço é um ensino. Mas ali fala que tinha uma tesoura de ouro só para cortar o pavio. Cara, sabe, é muito detalhe. Os centímetros, os côvados, tudo aquilo. Sabe por que Deus faz isso? É difícil essa leitura, é só para a gente entender que Deus é minucioso, que Deus é detalhista com a gente. Nós somos dele, gente. E ele não quer que nós passemos para o outro lado. Quando ele fez Adão e Eva, Deus era o Senhor da humanidade. Mas quando eles pecam, Deus é afastado, e Satanás se torna senhor do ser humano. Quando Jesus vem sacramentar e dar a vida dele por toda a humanidade, ele nos dá a oportunidade de Deus novamente ser o Senhor da nossa vida. Nós que escolhemos. Vou concluir. Escute isso. Tudo que nós fazemos fica registrado para sempre. O certo, sabe o que seria? A gente ter 2 vidas. Não é, gente? Uma só para treinar e a outra para viver melhor. Porque não é assim. Não tem coisa que você é só comigo. Não tem coisa que você aprende, parece que é tarde demais. Fala, pô, por que eu não aprendi isso lá atrás, cara? Por que eu não fui tão bom? Eu já estou com 40 anos, cara. E tem coisa que eu estou começando a aprender agora. A tua mãe está com 99 anos, cara. Tem coisa que não sabe ainda, né, Beto? Tem coisa que você ensina a ela, né? Porque a vida é assim, nós tínhamos que ter 2 vidas. Uma nós só treinava, aprendia o que é certo e errado, e a outra a gente vivia melhor. Hoje eu vou apanhar nisso aí, não tem problema. Não é assim? A gente só aprende a ser bom filho quando a gente já tem filho. Tem coisa que eu fico lembrando, meu Deus do céu, porque a minha mãe foi embora. Se ela tivesse aqui eu faria isso agora. Por que eu não fiz? Porque tem coisa que a gente parece que aprende tarde demais. Então, assim, né, numa loucura espiritual, eu devia ter 2 vidas. Só que eu vou te dizer uma coisa, não tem. Só tem uma. E eu não sei o que você anda fazendo com ela. Mas você precisa aproveitar momentos como esse, de um remédio amargo, para te dar a cura necessária hoje.
Porque não tem como a gente voltar atrás para fazer um novo começo. Mas tem como você se arrepender hoje e mudar daqui para frente. No nome de Jesus, cara. Vamos fechar essas portas de legalidade. Eu poderia ficar falando horas aqui de legalidade, mas essa palavra até machuca a gente. Mas são coisas tão importantes para a tua vida, cara. Deus não quer que você fique 10 anos na igreja sem bênção. 10 anos na igreja, parece que Deus não é real. Porque a tua vida não muda. Sabe por quê? Porque você mente. Porque você não se arrepende. Porque você, de alguma forma ou alguma área da tua vida, você abriu para o inimigo manipular a tua vida. E hoje, eu quero junto com você nessa oração, fechar todas essas portas e mandar o inimigo embora da nossa vida. Responda para você mesmo, qual é a maior evidência de que alguém está na presença de Deus? Para você, qual é a maior evidência que você fala, isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, e não vem com esse papinho de e prega bem, ou prega bem, eu já fui muito enganado com isso, inclusive desse testemunho que eu contei. Sabe qual que é a maior evidência de que alguém está na presença de Deus, de alguém é de Deus? Quando a pessoa muda de verdade. Mas enquanto estiver arrastando as mesmas porcarias de costumes e hábitos do passado, não está na presença de Deus coisa nenhuma. Está dentro da igreja, está igual os 11 filhos de Jacó fazendo coisa errada. Deus está procurando alguém para usar. Vamos orar, gente? Porque nós não somos descendentes da cobra, não. Ninguém aqui é. Nós somos descendência da mulher. Nós temos um sangue sobre a nossa vida. E nós vamos fazer diferença nessa cidade ou em qualquer lugar que nós vivemos. E no nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração agora para fechar toda a porta de legalidade na nossa vida, no nome de Jesus. Sabe como que eu vou fazer isso? Todos os líderes de célula, fiquem em pé, por favor. Todos os líderes de célula.